Eu tenho um sobrinho chamado Benjamin. Ele é filho da minha irmã Ana e do meu cunhado Eric. E ele gosta muito de brincar, irmãos. Ele é aquele menino que anda de bicicleta desde 2 anos de idade, anda de skate, patins. Ele é radical, ele faz coisas assim. Não é possível, um menininho desse já faz tanta coisa. E ele tem uma coisa, irmãos, ninguém consegue parar ele. Ele brinca o dia inteiro. A minha irmã colocou um apelido nele, chama ele o inimigo do fim. Ele não gosta de acabar de brincar, fica triste, quer brincar o tempo todo. E um dia ele estava no carro com os pais, meu cunhado, minha irmã dentro do carro, falando de algumas coisas da vida adulta. E aí ele estava lá no banco de trás e ele falou assim: pai, é obrigatório me tornar adulto? Eu tenho mesmo que virar adulto? E isso me fez pensar numa pergunta que muitos de nós às vezes não queremos responder, mas é uma pergunta necessária para você como um cristão, alguém que é cheio do Espírito Santo. A pergunta é: eu tenho mesmo que crescer? Repete essa pergunta para você, fala assim: eu tenho mesmo que crescer? Esse é o tema da nossa palavra hoje, e eu quero poder responder junto com você essa pergunta: eu tenho mesmo que crescer? Lucas capítulo 2, versículo 52. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Eu vou ler de novo: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Na vida cristã, crescer é imperativo, não é opcional. Tudo que está vivo cresce. Como filhos de Deus, somos habitados pelo Espírito de Deus e temos como imposição do próprio Deus o crescimento em cada área da nossa vida, nas nossas emoções, na nossa saúde física, na nossa família, nas nossas finanças. Cada área da sua vida, depois que você se tornou um filho de Deus, está agora destinada a um crescimento. E só não cresce se a gente não contribuir, porque tudo o que está vivo cresce. Você pode repetir isso? Fala assim: tudo o que está vivo cresce. Eu não posso chegar para um bebezinho que acabou de nascer e falar assim: não, você não vai crescer. Por quê? Porque há um organismo vivo programando o crescimento dentro dele. Você não tem como impedir o que Deus quer fazer, a não ser que você se levante contra o que Deus está fazendo. Nós naturalmente fomos programados para crescer. E quando isso começou? Começou quando você e eu confessamos a Jesus. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, agora temos acesso a um ambiente de maturidade, de crescimento, de aperfeiçoamento. Isso aconteceu quando cremos com o nosso coração e confessamos com os nossos lábios, que é como está escrito em Romanos capítulo 10, no versículo 9 e 10, que diz assim: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todos nós que recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Quem já experimentou esse processo do novo nascimento aqui? Levanta sua mão e diga assim: eu me tornei um filho de Deus quando eu confessei Jesus com os meus lábios e criei no sacrifício dele no meu coração. Então isso aconteceu. Agora nós nos tornamos herdeiros de Deus. Então quando um filho nasce, naquele mesmo momento ele se torna herdeiro. Isso acontece na nossa vida natural. O João Vitor foi meu primeiro filho. Quando ele nasceu e respirou, aquilo já o habilitou para se tornar meu herdeiro. Então quando uma criança nasce na maternidade, naquele mesmo instante que ela respira, ela passa a ser herdeiro. Suponhamos que no momento em que ela está na maternidade, seus pais morrem por alguma situação trágica, ela é herdeira, independente dela não ter nem horas de vida, mas naquele mesmo instante ela se tornou herdeiro. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, quem aqui é filho de Deus? Também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Agora, irmão, ser herdeiro, basta você ter nascido, respirado para se tornar herdeiro. Agora, acessar a herança é outra coisa. Porque você pode ser herdeiro de algo e não poder acessar por causa de algo chamado imaturidade ou incapacidade civil. A maturidade é que te dá acesso à herança. A herança você tem quando você nasce, seja biologicamente ou espiritualmente. Nascemos em Cristo, nos tornamos herdeiros de Deus. Agora precisamos amadurecer, crescermos para acessar a nossa herança. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, vamos ler alguns textos hoje. Você que ama a leitura bíblica vai ficar feliz. E você que não é muito afim de ler a Bíblia, você vai falar assim: meu Deus, hoje o pastor está lendo muito a Bíblia. Aliás, as nossas pregações precisam de mais Bíblia do que outra coisa. A gente pode ter algumas frases de efeitos bonitas, eu mesmo gosto de muitas frases de efeito, mas o que muda e o que liberta é a verdade contida na palavra de Deus. A palavra é viva, ela é eficaz, e a gente precisa ler a Bíblia para ser liberto, para crescer, para experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Gálatas 4, versículo 1 diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Então Paulo está dizendo o seguinte: você pode ser herdeiro, mas se você for menino, e menino aqui não é em relação ao sexo masculino, é o período da infância, o período que essa palavra no original é a palavra népio, que significa imaturo, infantil, inexperiente. Paulo está dizendo: você pode ser herdeiro, mas se você é imaturo, você não tem diferença nenhuma do escravo. Então imagina que você pode ter uma herança poderosa, mas a sua imaturidade te inabilita a acessar a herança. Na lei brasileira, por exemplo, nós temos algo chamado incapacidade civil. O que é a incapacidade ou a capacidade civil? A capacidade civil é a aptidão que o homem, a mulher adquire de exercer os seus direitos. Então, por exemplo, alguém só pode casar com 18 anos. Por quê? Porque antes dos 18 anos a lei não te autoriza, por a falta da capacidade civil. Mas eu amo ela, eu amo ele. Amo ela fica escrito, né? Esquisito, né? Assim, moela. Vamos mudar. Eu a amo. Tem algum professor de língua portuguesa? Me perdoe essa gafe. Eu sabia que era certo, mas é mais fácil falar eu amo ela. Eu a amo. Se você não tem minimamente 18 anos, você vai ter que recorrer aos teus pais, pedirem para ele autorizar vocês, emancipar vocês. A emancipação é um ato que traz para antes aquilo que só você viveria depois. Fica tranquilo, você não está numa escola de direito, não vamos dar aula de direito aqui, mas eu preciso dar um fundamento para você. Paulo está dizendo o seguinte: você precisa entender que se você é herdeiro, mas não é maduro, você não acessa. Eu posso ser herdeiro de algo, mas se eu não tiver maturidade para acessar, porque só a maturidade me dá acesso à herança. Vamos repetir isso? Fala assim: só a maturidade me dá acesso à herança. E Paulo fala o seguinte: enquanto você não é maduro, você fica debaixo de duas figuras, dos tutores e dos curadores. Quem são os tutores? Tutores são pessoas que cuidam de meninos, meninas incapazes. Então, pessoas que ainda não atingiram a sua maioridade civil, a sua capacidade civil, elas andam debaixo de tutores. Por exemplo, eu sou um tutor dos meus filhos, menores de idade. O João já tem 18. Ele já pode ir no banco assinar a conta e pegar um empréstimo e não me falar. A Ana Luísa não. A Ana Luísa, quando precisou abrir a continha dela, ela teve que fazer vinculado ao meu CPF, porque eu sou responsável por ela, eu sou o tutor. Ela não pode assinar por ela mesma. Mas existe a figura do curador. Paulo está dizendo o seguinte: por um momento é bom que você ande debaixo de tutores e de curadores. Quem é o tutor? O tutor é aquele que cuida da pessoa saudável, da pessoa perfeita, mas que não tem capacidade civil. O curador já não. O curador é aquela outra figura de uma pessoa que cuida de alguém até maior de idade, mas que não tem desenvolvido sua capacidade civil. Então, alguém que sofreu um acidente, ficou incapaz, alguém que nasceu com alguma necessidade especial, ele precisa de um curador. E se você tem alguém na sua família, você sabe muito bem como é que funciona. Tem que contratar um advogado, pedir para o juiz ele vai estabelecer e vai validar aquela pessoa e nomeá-la como uma curadora daquela outra pessoa. É assim que funciona. Paulo está dizendo o seguinte: se você é herdeiro, mas é
menor ou menino, você não se difere dos escravos. Então nós precisamos ter um trabalho intencional para que a maturidade comece a acontecer em nós. Essa pergunta, eu tenho mesmo é que crescer, ela precisa ser respondida. Por quê? Porque nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o que está escrito lá. Isso está disponível para todos nós. A bênção de Deus não foi exclusiva para os pastores ou para as pessoas que fazem o bem, ou para as pessoas mais bonitinhas como eu. Desculpa você que é meio feinho, mas não, todos nós que nascemos de novo, todos nós que recebemos Jesus, todos nós que passamos pela cruz de Jesus, fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então a pergunta é, por que nem todos vivem de uma forma abençoada? Porque apesar de você ter sido abençoado e ter direito à herança, você ainda não acessou. E o desafio da vida cristã é sair de uma condição de menino e entrar numa condição de maduro. Aliás, a palavra filho no Novo Testamento, ela tem duas palavras no grego que traduzem sentidos diferentes para a palavra filho. Então, João capítulo 1, versículo 12, que nós falamos aqui: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa palavra filho é a palavra teknon, que significa filho na infância, filho em formação. Então eu em casa tenho uma menina de 7 anos, eu tenho um menino de 18 anos e uma outra menina de 14. As duas meninas são menores de idade, elas andam de carro comigo. Inclusive, há uns dias atrás eu troquei meu carro, e elas até palpitaram: não gostei, mas não, o outro era maior, mas elas andam com o carro, mas elas não podem dirigir o carro. Elas não podem dirigir porque, apesar de o carro ser da família e ser delas também, elas não podem acessar um lugar no carro que dá para ela a condução, que dá para ela a decisão para onde vai. Então elas têm que estar sempre nesse momento andando junto. O meu filho mais velho fez 18 anos o ano passado. Ele anda no mesmo carro, só que agora ele tem um acesso, por causa daquilo que ele experimentou, que foi, ele atingiu a capacidade civil. Em relação às verdades espirituais é a mesma coisa. Enquanto você não cresce, enquanto você não amadurece, enquanto você não decide sair da infância espiritual, você não acessa as realidades de Deus. Então, eu tenho mesmo que crescer, pastor? Tem, porque senão você vai ficar ouvindo Deus a partir da vida dos outros, e nunca vai falar assim: um dia eu ouvia sobre Deus, agora eu estou experimentando Deus. A proposta do Evangelho não é que você fique ouvindo testemunho a respeito do que Deus fez na vida dos outros, ou como é andar ouvindo o que Deus está fazendo na vida dos outros. Não, Deus quer te colocar no banco do motorista, irmão, e te dar a experiência de viver milagres poderosamente. Agora também há uma outra palavra no grego que traduz a palavra filho. Então a primeira palavra, teknon, que significa filho em formação, e a segunda palavra é a palavra ruios, e ela está naquele texto que a gente lê quando Jesus é batizado por João Batista. Está em, deixa eu achar aqui o texto, Mateus capítulo 3, versículo 17. Jesus é batizado por João Batista, e a Bíblia fala que depois que ele é batizado, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba sobre ele, e o céu se abriu e uma voz se ouviu dizendo: esse é o meu filho amado. Jesus ali já estava no ápice da maturidade, com seus 30 anos, para começar publicamente seu ministério como filho de Deus. Ali a palavra filho é a palavra ruios, e tem um outro significado. A palavra ruios ali significa filho maduro. Durante um período, até os seus 30 anos, Jesus andava, e ele não podia fazer algumas coisas publicamente, mas a partir dessa validação, dessa mudança de chave, ele agora começa a se apresentar como filho de Deus e manifestar o reino de Deus na terra. Então deixa eu dizer algo para você:
proposta do Espírito Santo é tirar você da fase de Tecnon e te introduzir na fase de Ruiós. O Senhor quer tirar você de uma infância espiritual e te introduzir em maturidade. Para quê? Para que você não fique só vendo as coisas acontecer. Agora você vai passar a manifestar as coisas do reino de Deus na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Você vai ser alguém que vai dar respostas. Durante a infância a gente faz orações e Deus responde às nossas orações, mas na maturidade nós lemos a palavra e respondemos ao clamor de Deus na terra. Durante a infância a gente conhece a vontade de Deus, mas a gente ainda prefere fazer a nossa vontade. Mas na maturidade, na fase da responsabilidade, eu começo a conhecer o que Deus tem e eu passo a me responsabilizar pelo que Deus quer fazer. Então nós precisamos crescer. Levanta sua mão e diga assim: me ajuda a crescer, em nome de Jesus. Então nós precisamos crescer, irmãos, porque se eu não crescer, eu não acesso. Se eu não amadurecer, eu vou continuar vendo acontecer. E eu preciso acessar tudo o que o Senhor preparou para mim. E quando a gente fala de crescimento, nós não estamos falando de ficar mais velho, irmãos, porque o tempo não te amadurece, o tempo só te envelhece. Se você ficar pelo fator tempo, tem muita gente velha agindo como menino, e tem muita gente nova agindo como adulto. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, o maior orgulho da minha vida foi pegar carteira de trabalho assinada, e ir na casa do meu avô era empresário, e eu levei minha carteira de trabalho. E ultimamente a carteira de trabalho voltou ao campo da internet de novo, estava meio esquecidinha, voltou com tudo agora, né? E aí eu peguei minha carteira de trabalho, levei para o meu avô, e aí meu avô, nordestino, um homem sábio, dono de uma empresa que tinha muitos funcionários, ele apertou minha mão e falou assim: parabéns, filho, isso é um caminho sem volta, você nunca mais vai parar de trabalhar. Eu não entendi o que ele estava dizendo naquela época, mas ele queria dizer o seguinte: bem-vindo à fase adulta. Bem-vindo. Naquela época os meninos começavam a trabalhar com 14 anos, até um pouco mais cedo. Hoje não, hoje os meninos começam a trabalhar um pouco mais tarde. Eu particularmente sou muito contra isso, porque isso retarda o processo de amadurecimento. Nós somos uma geração de homens infantilizados. Desculpem os homens que estão me ouvindo, mas homens que não querem assumir responsabilidade. Isso vai contra o que o Senhor falou em sua palavra. Sabe por quê? Porque toda a Bíblia, ela é a história de um Deus, de um povo, que espera que o povo seja responsável por aquilo que Deus está fazendo. Então o tempo não amadurece a gente, apenas envelhece. Se a gente não contribuir no processo de maturidade, a gente vai ficar eternamente infantilizado. E a gente aprendeu que as fases da vida é assim, infância, adolescência, juventude e velhice. Infância, adolescência, juventude e maturidade. Só que quando você começa a ler a Bíblia, você vê só duas fases: primeiro infância e depois maturidade. No conceito judaico, um menino que tem 13 anos de idade, ele é submetido a um processo chamado Bar Mitzvah, que é um processo de maturidade. O pai pega um menino de 13 anos de idade, leva para a congregação, para a igreja deles, para o templo, e fala assim: a partir de agora, esse menino já não é mais menino, ele era menino até agora, a partir de agora ele é um homem. Ele se torna responsável perante a comunidade judaica, ele se torna responsável diante de Deus, ele se torna responsável diante de todo mundo. Ele agora pode ser respeitado como dono da minha empresa, ele pode ser respeitado como alguém que tem autoridade. Então um menino de 13 anos de idade, um judeu de 13 anos de idade, ele já é um homem, por mais que na nossa cultura a gente não entenda, mas um judeu de 13 anos de idade, ele já é um homem. Então nós precisamos entender que a nossa sociedade, ela foi fundamentada em valores judaicos, só que a sociedade foi se amoldando a padrões totalmente antibíblicos, e começamos a nos tornar pessoas que detestam crescer, pessoas que querem ficar eternamente na fase da infância, pessoas que querem ficar na dependência de alguém responsável. E isso também é verdade em relação à fé. Nós não queremos crescer, queremos sempre ter alguém para orar por nós, queremos sempre ter alguém para poder falar por nós, queremos sempre ter alguém para cuidar de nós. Isso é bom, isso é um momento, e todos nós precisamos ser cuidados, mas em algum momento você precisa falar na vida de alguém, você precisa cuidar de alguém, você precisa dar o próximo passo.
Sair dessa fase da infância é uma necessidade. Em Lucas capítulo 2, eu quero ler com você aqui alguns versículos que contam um pouquinho da história de Jesus. Versículo 41 diz assim: ora, todos os anos os seus pais iam até Jerusalém para a festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus, em Jerusalém. E não o soube José e nem a sua mãe. Eles esqueceram Jesus na festa, irmão. Você que é pai, que às vezes comete algumas coisas assim, fica tranquilo. José e Maria esqueceram Jesus. E pior, foram só dar conta, pensando porém que eles viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram ele entre os parentes conhecidos, e como não o encontraram, voltaram em busca dele. Jesus ficou perdido ali, teoricamente, por quase 3 dias, irmãos. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Jesus era um menino extremamente sábio e inteligente. Era um menino prodígio para a sua época. Só que ele era um menino sujeito a pai e mãe. Ele só tinha 12 anos de idade. Naquela cultura ele não podia ser tratado como um homem. E aí chega José e Maria, e quando ouviram, maravilharam-se e diziam à sua mãe: filho, por que você fez isso para conosco? Eis que teu pai e eu estávamos ansiosos te procurando. E ele lhes disse: por que é que vocês me procuravam? Não sabiam que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam aquelas palavras. Versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, porque lhes era sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Jesus só tinha 12 anos. Ele era Jesus. Ele tinha toda a sabedoria. Ele era Deus. Mas naquela fase, ele era um menino que estava sujeito a pai e mãe. Ele não podia fazer algumas coisas que lá na frente, pela maturidade, ele pôde fazer. Então a maturidade nos habilita, a maturidade nos dá acesso. Por isso que a ideia de Deus não é que você fique na infância da fé. É normal, nascemos de novo, não conhecemos a palavra, não conhecemos o Deus que servimos, não conhecemos as coisas da fé que a gente professa. Então a gente precisa ser discipulado, a gente precisa ser cuidado, a gente precisa ser direcionado. Mas isso precisa acontecer até que eu cresça, porque quando eu cresço eu começo a acessar, e aí uma chave vira. Eu não sou mais aquele que é só cuidado, eu continuo sendo cuidado, mas agora eu passo a cuidar. Eu continuo sendo discipulado, mas agora eu exerço o discipulado sobre a vida de alguém. Agora eu vou contar as experiências poderosas que eu tenho com meu Deus para alguma pessoa que está começando na fé. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus quer te responsabilizar como filho de Deus. Então maturidade, irmãos, é um processo lindo. Ah, pastor, mas eu tenho mesmo que crescer. É tão bom ficar. É mesmo, irmão, é bom ficar na infância, não é? Não ter boleto para pagar. Amanhã é segunda-feira, que dia que é amanhã? 5º dia útil, irmão. Para o empregado é lindo, para o empregador é terrível. É que nem aquela palavra, é o grande e temível dia, né? Grande para o empregado e temível para o empregador. Criança é bom, irmão. Criança é o seguinte, tudo que eles querem é brincar. Eu tenho uma menina de 7 anos, Ronaldo. Cara, ela não para. Domingo para ela é o dia mais legal, porque aí ela vê todo mundo na igreja. E se a gente fala assim: Elisa, você tem prova amanhã, você vai ficar à noite em casa com a mamãe estudando prova. Mãe, eu quero ir para a igreja, eu não quero estudar. É a fase que está permitido você não ter responsabilidade. É a fase que você toma o leite e deixa jogado lá a caneca perto. O pai tolera algumas coisas. Mas é muito esquisito quando você tem 18, 19 anos, 17 anos, 16 anos e continua agindo como se tivesse 7 anos. O pior é quando você tem 30, 40 e continua agindo como se você tivesse 7. Porque Deus quer que a gente cresça. O apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11: quando eu era menino, falava como menino,
sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Ele está dizendo o seguinte: tinha uma fase na minha vida que eu podia me comportar assim, que eu podia agir assim, que eu era um menino. Isso não só na vida natural, mas na vida espiritual. Tinha uma fase na minha vida cristã, irmãos, que era tão bom só vir para a igreja. Eu decidi o dia que eu vinha. Eu não tinha responsabilidade com pessoas. Meu telefone, na época, não tinha o iPhone ainda, não tinha essa tecnologia toda. Não tocava à noite, de madrugada, pessoa chorando. Pastor, estou com um problema, meu filho está indo para o hospital. Ora por mim. Pastor, por favor, meu marido está falando que vai embora. Tinha uma época que isso não acontecia, era uma fase, está tudo bem, eu dormia tranquilo. Chega uma hora que você precisa entender a obra de Deus na tua vida. Eu estou falando isso não só em relação ao ministério, mas em toda a tua vida cristã. Chega uma parte da tua vida que está tudo bem, você vem para o culto, ouve uma boa palavra, dá seu dízimo, participa de um ministério, mas em algum momento, pela exposição da palavra de Deus, o crescimento é imperativo. Você vai crescer, irmãos. Eu estou profetizando. Eu sou pastor de uma igreja amadurecida, de uma igreja que cresce, não só numericamente, de uma igreja que amadurece com o conhecimento da graça de Jesus. Então nós precisamos crescer em 3 dimensões. Quais dimensões? As mesmas dimensões que Jesus crescia. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Vamos repetir isso? Fala assim: sabedoria, estatura e graça. Vamos repetir isso? Sabedoria, estatura e graça. 3 dimensões do crescimento que todo cristão tem que ter. Sabedoria, irmãos. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. A palavra sabedoria aqui nesse texto de crescia Jesus em sabedoria, ela dá sentido de sabedoria, inteligência, amplo conhecimento. Cristão precisa crescer em inteligência e sabedoria. Isso quer dizer que você tem que crescer na sua atividade profissional, crescer como ser humano, mas crescer no conhecimento da sabedoria eterna. Você precisa se envolver. Você precisa entender que se você não cresce em sabedoria, você perece. Efésios capítulo 1, versículo 15 diz assim: por isso eu também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E essa oração eu quero fazer sobre você. Levanta suas mãos. Eu oro para que o Pai das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conceda e aumente sobre você espírito de sabedoria e de revelação em nome de Jesus. Então precisamos crescer em sabedoria, mas precisamos crescer em estatura. Estatura é a palavra no grego que significa relíquia, que é o prazo de duração da vida. Tem a ver com o amadurecimento cronológico, não só cronológico, mas o amadurecimento mental. Tem muito menino que amadurece, muito homem que continua menino. Efésios capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós estamos programados para crescer, estamos programados para amadurecer. Eu tolero a Elisa ter alguns comportamentos, ela é minha filha, mas eu não posso tolerar o João ter os comportamentos da Elisa, ainda que ele seja meu filho, porque eles vivem em fases diferentes. Então quando a Elisa entra no shopping, ela quer comprar todo dia uma boneca diferente, e quase todo dia ela pede todo dia uma boneca, irmão, é incrível. E todo dia eu falo não. Você sabia que o não te amadurece mais do que o sim, irmão? O não nos amadurece mais do que os sims. O não nos faz encontrar com as frustrações da nossa vida. O sim muitas vezes prolonga a gente na nossa infância.
É Jesus, Deus está falando, não está não? Tem gente que não sabe ouvir não, porque ainda é criança. Tem gente que não sabe ouvir espera, porque ainda é criança. Tem gente que quando ora, quer que Deus faça agora, e Deus está falando para você, espera, e você fica de birra com Deus, não vem mais para a igreja, não fala mais, não vou mais falar contigo. Conhece alguém que age assim? Precisamos crescer, amadurecer, e nós precisamos crescer, diga assim, em sabedoria, estatura e graça. Sabedoria, estatura e graça. Graça não é só o favor imerecido. Graça não é só aquilo que a gente aprendeu na escola bíblica dominical. O que é graça? É o favor que eu não mereço de Deus. Não, graça é uma poderosa habilitação de Deus. Paulo diz assim, que pela graça de Deus eu sou o que sou. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 está isso. Paulo era alguém que era muito experimentado na palavra, e ele dizia o seguinte: foi a graça de Deus que me habilitou. Nós hoje, como igreja, estamos crescendo em sabedoria, estatura e graça. Fazemos coisas hoje que não fazíamos no primeiro ano de existência da Igreja Virtude. Vivemos coisas hoje que não vivíamos quando tinha 5 anos de Igreja Virtude. Hoje enviamos missionários, sustentamos pessoas, temos trabalhos sociais, estamos abrindo igrejas. Sabe por quê? Porque nós crescemos em sabedoria, estatura e agora estamos crescendo na graça, uma habilitação. Isso acontece na tua vida quando você não para no teu relacionamento com o Senhor. Você cresce em sabedoria, estatura e graça. Eu quero profetizar isso sobre você. Você vai crescer, irmão. Sabedoria, estatura e graça. Agora, esse crescimento tem que se manifestar em 2 dimensões: diante de Deus e diante dos homens. Não adianta só você crescer diante de Deus. Todo o teu crescimento diante de Deus tem a responsabilidade de se manifestar diante dos homens. Sabe, tem gente que tem um seguinte discurso: meu negócio é com Deus, pastor, quero saber de gente não, eu gosto é de Jesus. Se você gosta de Jesus, você tem que gostar do que Jesus gosta. Se você ama Jesus, você tem que amar o que Jesus ama. Você tem que se dar como Jesus se dá. Você tem que entregar o que Jesus entregou. Por isso que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Todo o nosso crescimento se manifesta diante de Deus. Deus conhece o nosso crescimento, e quando Ele conhece o nosso crescimento, Ele nos habilita no crescimento aqui. Não adianta amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tem uma expressão que muitos homens de Deus usam, falam assim: não adianta você vir só no domingo para a igreja e na segunda-feira não fazer nada do que a palavra diz. Adianta sim, irmão. Adianta sim, por favor, não pare de vir na igreja, ainda que você não tenha crescido suficientemente, que é o fato de você estar aqui, todo dia ouvindo a palavra, todo domingo se expondo a palavra, 1 hora, a poderosa semente da palavra entra, e você cresce. Então, se você é uma esposa que tem um marido que vem para a igreja, chega na segunda-feira, ele não vive nada, aí você fala assim: não adianta nada você vir para a igreja e não mudar. Adianta, mulher, larga de ser tola. Se está difícil ele vindo. Você é um pai que fala assim: está indo para a igreja e não está aprendendo nada. Continua trazendo para a igreja, porque a exposição à palavra vai confrontando, vai amadurecendo. 1 hora a palavra pega, 1 hora a fortaleza é derrubada, 1 hora as coisas começam a acontecer. Eu te asseguro, adianta, por favor, não se afaste da congregação, porque é o poder que Deus libera quando estamos juntos que nos impulsiona ao crescimento. Então nós precisamos crescer diante de Deus e crescer diante dos homens. Deixa eu dar 5 características aqui rápidas de alguém que está na infância. Qualquer semelhança com a coincidência, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá bom? Primeira característica: ausência de valorização. Meninos valorizam mais o que é dos outros do que o que ele tem nas mãos. O carrinho do outro é sempre melhor que o carrinho que a gente tem, não é? O brinquedo do outro é sempre melhor que o nosso. Já viu criança? Criança é tomada por uma capacidade de não celebrar. Se você tem 2 crianças, uma recebe o presente e a outra não recebe, o que acontece? Você tem filho, você sabe. A criança vê um amiguinho ganhando uma bola nova, e o pai não ganha bola nova.
A maturidade mostra que você é capaz de celebrar com quem está sendo abençoado do seu lado. Se a gente ainda está na infância da fé, quando alguém é abençoado, quando alguém é curado, quando alguém tem prosperidade, quando alguém ganha um carro novo, quando alguém compra um carro novo, a gente não se ofende, a gente celebra. Então, a gente tem a capacidade de celebrar com o outro. A ausência de valorização, sabe, quem ainda é menino acha que o casamento do outro é melhor que o seu casamento. Quem ainda é menino ou menina, na maturidade, pensa que o marido do outro é melhor. O pensamento que vem assim, se eu tivesse um marido como aquele ali. Porque a gente tem ausência de valorização, a gente não valoriza o que a gente tem na mão. Se você é um pai menino ou uma mãe menina, você sempre olha os filhos dos outros como mais educados que os seus, ainda que seja de vez em quando. Não é? Irmão, me dá umas invejas de vez em quando que eu vejo os meninos tão educadinhos, que não dá trabalho, que comem, não suja a roupa, que não derruba nada na mesa. Mas eu sei que eles são meus, e eu preciso valorizar o que Deus deu na minha mão. Alguém que não tem maturidade tem ausência de valorização. Segunda característica de alguém que não tem maturidade: é egoísta, quer tudo para si, compra tudo para si, quer ganhar dinheiro só para si. Ei, deixa eu dizer algo para você, irmãos. Alguém que é maduro entendeu que ter Jesus não te faz melhor do que os outros, te faz melhor para os outros. Alguém que é maduro, quando ganha dinheiro, não se sente melhor do que os outros. Alguém que é maduro, quando ganha dinheiro, se torna melhor para os outros. Alguém que é maduro, quando recebe um dom de Deus, não se coloca numa posição superior, se coloca numa posição inferior para poder servir o próximo. A maturidade nos livra do egoísmo. Um homem imaturo gasta todo o dinheiro consigo e nunca com a família. Ai, Jesus. Quer sempre impressionar os outros. É o tênis novo, é o carro novo, é a casa nova, é a viagem nova. Vive uma vida para impressionar. É menino, é menina. Eu gosto mais de falar dos homens porque eu não conheço muito do universo das mulheres assim, né? Mas talvez você, a roupa nova, é o cabelo novo, é a unha nova, que custa, irmão, Deus me livre, como custa caro essas unhas, Jesus do céu. Tem umas unhas aí que eu não sei quem foi que inventou, mas eu acho que não foi Deus não, mas que assim, de gel. Aquilo é caro, viu? Se você é pai de menina, eu oro para que o Senhor te dê muito dinheiro em nome de Jesus. Recebe aí, aleluia, 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 vai recebendo. Não é? Quando vai para o cabeleireiro, então, se a filha precisa de alguns ajustes assim no cabelo, constantes, aí você sabe o que isso é caro, mas o Senhor vai te dar provisão. Fica firme em nome de Jesus. Terceira característica de alguém que não amadurece: não assume responsabilidade, fica sempre na dependência do adulto. Sempre na dependência de um adulto. Irmão, todo folgado tem um responsável por trás. Anota isso no teu coração. Todo folgado é sustentado por alguém responsável. Meu filho é folgado. Deixa o copo azedar de leite no quarto. Deixa a cama ficar encrunhada lá, irmão, até a barata visitar ele durante a noite. Eita Jesus. Mas isso também é assim, irmãos. Eu sou pastor, eu quero te servir para você crescer. Eu não quero que você se torne dependente de mim. A minha função aqui é ser piso para você ir crescendo em Jesus. Eu não quero ser o maior desse lugar, eu quero ser o menor para poder servir, sabe? Nós precisamos de pessoas que assumam responsabilidade. Aliás, não deixe responsabilidade com meninos, irmãos. Se você é um empresário, um empreendedor, é alguém responsável por alguma coisa, não dê responsabilidade para infantis, para meninos. Não, deixa com ele, porque ele faz bem. Não é só fazer bem, é ter responsabilidade, porque se não tiver responsabilidade, vai te quebrar. Marca um horário com o menino só para você ver. Perdi o horário. Na fé é a mesma coisa. Não entregue o seu coração para meninos. Não entregue seu coração para gente imatura, para gente que não tem comprometimento com a palavra. Quarta característica de uma pessoa que está na infância espiritual: se ofende por qualquer coisa.
Me chamou de careca. Você viu? Falou que o meu sapato não combina com o meu cinto. Não vou na festa porque a outra, eu vi no Instagram que ela comprou um vestido igual ao meu. Não, pastor, não vou mais na igreja não, sabe por quê? Eu já entrei 3 vezes lá, ninguém nunca perguntou meu nome. É verdade, nos perdoe. Falha, deveríamos ter conhecido você. Mas por favor, não impeça o que Deus está fazendo porque você se ofende. Se livre dessa ofensa, porque a ofensa, ela impede o teu crescimento. Toda pessoa madura se torna inofendível. Jesus, Ele nos dá a capacidade de andar sem ofensa. Aliás, o óleo do Espírito Santo cai sobre as nossas vidas e nosso coração, para que a ofensa não grude no nosso coração. Já tentou pegar alguma coisa com óleo? Alguma coisa que está untada? Quando a ofensa vem, ela escorrega, ela não penetra. Pastor, mas não é que eu não vou sentir? Não, você vai sentir, você vai chorar, mas você não vai permanecer no choro e na dor. Alguém que cresce, amadurece, se livra rápido da angústia, ele dá uma volta rápida assim, ó, e se refaz. Eu quero profetizar uma capacidade de você andar livre da ofensa. Quinta característica e última característica, tem várias, mas aqui que eu elenquei aqui, de alguém que não amadureceu, não sabe resolver conflito. Já viu 2 crianças brigando? Se não chegar alguém maduro, responda: para, gente. Às vezes a gente entra na internet e vê uns homens barbados discutindo um com o outro, você fala: para. Você tem filhos brigando, tem que chegar o pai e falar: ei, para. Gente que vai se ofendendo e que vai ofendendo, porque todo ofendido ofende. Quando a gente se ofende, a gente começa a ofender os outros. Então nós precisamos ganhar maturidade para poder andar naquilo que o Senhor falou. Criança briga e fica sem se falar. Já viu? Por que você não está falando com a outra? Se você é pai, você sabe, né? Principalmente pai de menina. Menina é mais resolvido, mas quem é pai de menina vai entender mais. Era a melhor amiga até a semana passada. Por que você parou de falar com ela, meu amor? Porque ela não me mandou bom dia. Tá tudo bem, tá tudo certo, irmão. Na fase da infância, a gente tolera. Se a Elisa se jogar no chão, porque eu não dou alguma coisa para ela, e rolar no shopping, fazendo eu passar aquela vergonha. Quem aqui, eu lembro quando eu era só casado com a Marli, nós não tínhamos filho. Nós andávamos com um casal de pastores que tinham 3 filhos. E às vezes a gente ia no shopping e via os meninos rolando no chão. Eu falava assim para a Marli: quando eu for pai, escuta aí, isso nunca vai acontecer com a gente. Eu acho que Deus anota. Eu acho que Deus anota essas declarações. Hein, Thales? Eu acho que Deus registra no caderninho e fala assim: ele vai ver que isso acontece com todo mundo. A Elisa é tolerável, ela tem um comportamento de criança. Se jogar no chão: eu quero, pai. O que você quer? Aquela boneca, filha, mas você tem outra que é igualzinha. Não, mas essa aqui tem um vestido com a pontinha cor-de-rosa, eu não tenho essa. Não vai comprar. Eu sou especialista em falar não, irmão. Ela chora, e vai chorando, e vai andando assim, ó, na frente. Você viu como criança é? Quando a gente é criança, que não faz a nossa vontade, não vai no restaurante que a gente quer, a gente vai no restaurante só para fazer os outros passar raiva. Não, não vou comer. É ou não é, gente? Quem está recebendo aí, fala só para você mesmo, não fala para o irmão do lado, para o outro não achar que você é tão, precisa crescer tanto. Agora eu não posso tolerar isso do João. O João tem 18 anos, imagina o João se jogando no shopping. Tá vendo? Você acha engraçado porque é horrível. Só que às vezes a gente se comporta assim na vida cristã. A gente está tendo comportamento que não nos cabe mais. A gente está tendo atitudes que não nos cabem mais. Por quê? Porque não saímos da fase de Tecnon. Na fase de Tecnon tudo é permitido. Você chora, você fala mal do outro porque o outro não te deu oi. Na fase de Tecnon, você fica discutindo se o dízimo é do velho
ou do Novo Testamento. Na fase Tecnon, você fica falando, não, por que eu vou servir? Tem tanta gente servindo já na igreja. Na fase Tecnon, você vê uma necessidade no reino de Deus e fala assim, não, Deus vai levantar outro. Mas na fase do Ruiós, eu me torno responsável. Eu já começo a entender um pouco mais do que acontece no mundo espiritual, quando eu abro a minha boca para falar mal do irmão, quando eu fico ofendido com alguém e corto os laços com ele. Eu já começo a entender o que acontece quando eu não perdoo. Na fase de Ruiós, eu começo a entender que eu sou responsável, eu sou resposta para o reino de Deus. Quando Deus me dá dinheiro, quando Deus me dá um dom, quando Deus me dá sabedoria, eu começo a me fortalecer. Então, a proposta do Espírito Santo é tirar você de Tecnon e levar você a Ruiós. Mas pastor, eu tenho mesmo que crescer? Tem. Deus espera que você cresça. E como é que eu atinjo a maturidade, irmãos? Na vida cristã, eu preciso me envolver com o que Deus se envolve. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Crescer dói, crescer é incômodo, crescer exige comprometimento, crescer precisa de pelo menos três passos: verdade, coragem e humildade. Você precisa ser guiado pela verdade do Senhor Jesus. Você precisa ter coragem de colocar essa verdade dentro de você. E você precisa ter humildade para reconhecer que muitas coisas precisam ser mudadas. Se você não contribuir, você não cresce, irmãos. Hoje, e eu falo isso com tristeza no meu coração, tá? Nós somos uma geração, pode olhar, faz análise, aonde os nossos homens, a grande maioria são meninos, largam suas famílias para jogar a partida de futebol, se entregam mais às coisas individuais do que às coisas coletivas. Por isso que a igreja, ela não é eu, a igreja somos nós, porque a igreja nos amadurece. Na igreja nós somos ofendidos e temos que permanecer. Na igreja pisam no nosso pé e a gente precisa perdoar. Na igreja a gente tem uma mentalidade coletiva. O maduro, ele sai do egoísmo e entra na mentalidade coletiva. Por isso nós precisamos crescer, irmãos. Precisamos crescer com a ajuda do Senhor Jesus. Como Paulo disse, eu era menino, falava como menino, mas agora eu cheguei à fase de adulto. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo faz uma associação entre a infância e a carnalidade. Você sabe que quando um bebezinho nasce, ele não pode comer nada sólido, porque ele ainda não desenvolveu completamente a sua capacidade de deglutição. É isso mesmo, doutor? Deglutição, falando certo. O que é deglutição? É a capacidade que a gente tem de mastigar o alimento, o bolo alimentar, e jogar ele para o nosso intestino. Então, se você pegar um pouquinho de arroz e feijão, aquele arroz que você ama, feijãozinho com linguiça, e colocar na boca de um bebezinho recém-nascido, sabe o que vai acontecer com ele? Talvez ele possa morrer. Numa fase da vida a gente tem que tomar leite, é um alimentinho mais tranquilo. A gente precisa entender quem é Jesus, o que Jesus fez por nós. Ele nos perdoou. Hoje nós vamos ceiar aqui. Essa aqui não é a mesa dos perfeitos, é a mesa dos perdoados. Tem alguém que é perdoado aqui? Se você é perdoado, você está habilitado para entrar na mesa do Senhor. Ah, pastor, mas eu não entendo muito de dízimo, de oferta. Está tudo bem, tem uma fase. Eu não conheço muito sobre ministérios, dons, profecia, eclesiologia, escatologia. Eu não sei nada disso. Está tudo bem numa fase da fé, da infância. Está tudo bem, você precisa de leite. E no domingo aqui, irmãos, nós não queremos colocar um alimento pesado para todo mundo entender, não. Aqui a gente quer manter a comunhão com um com o outro, cantarmos juntos ao nosso Deus e ouvirmos uma palavra que nos inspire para poder continuar a nossa vida. Mas chega um momento que a gente precisa ter uma mudança de chave. A gente precisa, não dá para continuar vivendo só de leite, irmãos. O teu corpo humano, chega uma hora que o leite não te nutre mais, o leite não te dá mais força, não te dá mais energia. Então chega uma hora que você precisa de uma picanha. Oh, Jesus. Tem uma hora que você precisa de uma feijoada. Aleluia.
Oh meu Deus, eu não gosto muito, mas eu vou falar, tem uma hora que a gente gosta daquela lasanha bem feita, aleluia. Quem gosta de lasanha aqui, irmão? Gosta, né, Aline? Tem uma hora que você precisa de comer coisas sólidas. E na fé também é a mesma coisa. Chega uma hora que você precisa sair da periferia, da superficialidade, sair da fase de tecnon e entrar na fase de ruiosa e começar a se comprometer com a palavra e colocar essa palavra para dentro, se colocar numa mesa de discipulado, começar a crescer em Cristo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. A maturidade nos leva a entender os propósitos de Deus. Maturidade fala de quanto eu pratico a palavra de Deus. As nossas conversas revelam se eu sou maduro ou imaturo. As nossas brincadeiras revelam o nível de maturidade que eu atingi em Deus. Maturidade nos faz olhar o que Deus está olhando e amar o que Deus está amando. Vamos repetir isso? Fala assim: a maturidade me faz olhar o que Deus está olhando e amar o que Deus está amando. Deixa eu falar algumas características rápidas de alguém maduro. Primeiro, tem responsabilidade com o seu crescimento e da sua família. Todo homem e mulher maduro, jovem maduro, se responsabiliza. Ele ora pela família, ele ora pelo pai, ele ora pela mãe, ele ora pelos filhos. Ele vai para a presença de Deus. Ele não fica só achando que todo mundo vai salvar sozinho, não. Ele se coloca como responsável. Ele é como aquele que ouviu a palavra lá na libertação do Egito, pegou o sangue e foi para um umbral da porta e falou assim: eu vou ungir os umbrais da porta e a morte não vai chegar na minha casa. Todo maduro se torna responsável. Todo maduro se torna obediente à palavra do Senhor. Ele não vive por sentimentos, ele vive por fé. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar, mas eu não estou sentindo. Mas a palavra de Deus diz, então, como maduro, eu vou perdoar. A palavra de Deus diz que eu tenho que ser generoso. Pastor, mas tem muita gente roubando dinheiro da igreja. Eu não tenho nada a ver com o que os outros estão fazendo. A palavra de Deus diz que eu tenho que ser generoso. Então eu vou ser generoso em respeito à palavra de Deus. Todo maduro é obediente. Todo maduro é inofendível. O filho maduro sabe dar a outra face. Quando o maduro se ofende, ele não pergunta: por que ele me ofendeu? Mas ele pergunta: por que ainda estou me sentindo ofendido? Quando alguém maduro é ofendido, e às vezes eu faço essa pergunta para mim, porque às vezes eu sofro algumas falas, algumas coisas assim, que todos nós sofremos. E quando aquilo pega no meu coração, eu não fico perguntando: gente, você viu o que ele fez comigo? Eu fico perguntando para mim: por que eu ainda estou me ofendendo quando me falam isso? Porque isso mostra o quanto de crescimento eu preciso experimentar naquela área. Quando a Marli fala alguma coisa que me ofende, eu preciso fazer uma análise e falar assim: por que eu ainda me ofendo quando ela fala assim comigo? Ei, tem alguém aí? Tem alguém aí? Em nome de Jesus. Então, nós precisamos crescer. Quarta característica de alguém maduro: tem gestão das suas emoções. Alguém maduro é emocionalmente saudável. Sabe gerir bem suas emoções. Sabe a hora certa de ficar bravo. Sabe a hora certa de ficar irado. Sabe a hora certa de ficar feliz. Sabe a hora certa de contar uma piada. Já viu gente imatura em velório? Está do lado do morto ali, contando piada de futebol. Meu Deus do céu, cara. Tá a mulher do cara chorando ali, você falando do Corinthians, cara. Tá certo que para falar de Corinthians tem que estar em clima de velório, assim, essas coisas todas. Mas assim, não é o lugar. Cadê o Davi? Davi, fica tranquilo, é só uma piadinha, Davi. Estava indo bem, né, Ronaldo? Perdi os eleitores agora aqui, ó. Já ia ganhar a votação. Quinta característica: sabe suportar o sofrimento. Irmão, criança não suporta o sofrimento. Já viu criança com fome? Eu estou com fome. O maduro, se precisar ficar 12 horas sem comer, ele fica. Por causa do propósito. Gente madura sabe dizer não quando tem que comprar alguma coisa e sabe que não pode pagar. Ele fala: não, eu não vou viver com isso, eu posso viver sem isso agora. Eu preciso, mas não dependo. É o que os maduros falam. Vamos dizer isso? Fala assim: os maduros dizem: eu preciso, mas não dependo. Isso é uma característica da maturidade. Então, nós precisamos crescer. E tem alguém que quer crescer comigo aqui? Eu quero profetizar: 2024 ainda vai ser o ano do seu crescimento.
do seu amadurecimento. Romanos capítulo 8, versículo 19, põe aqui na tela para a gente terminar. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A Bíblia diz que há uma expectativa na terra para que os filhos de Deus se revelem. Agora deixa eu fazer uma pergunta inteligente para você que está comigo desde o começo dessa palavra. Qual palavra que você acha que é essa palavra filhos aqui no original? Teknon ou ruios? Vamos lá, vou perguntar de novo. Qual a palavra que traduz essa palavra filhos aqui nesse texto no original? Palavra teknon ou ruios? Porque não tem como Deus revelar filho infantil. Filho infantil quando aparece, aparece para si. Mas filho maduro quando aparece, aparece para os outros. Jesus quer levantar uma igreja madura, uma igreja forte, uma igreja que serve a cidade, uma igreja poderosa, que louva ao Senhor, que suporta a aflição, que suporta a perseguição e o sofrimento, mas continua firme com o Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, nós somos uma igreja em crescimento, uma igreja em amadurecimento, e muitas coisas vão começar a acontecer, que vai alegrar o teu coração, mas eu preciso que você cresça comigo, irmão. No teu processo de leitura bíblica, no teu processo de adoração, no teu processo devocional, no seu dia a dia com o Senhor, você precisa crescer comigo, amém? Quem está comigo aqui, vamos ficar em pé, eu quero orar por você. A maturidade significa que eu estou mais parecido com Jesus do que com Adão. E eu consigo medir a maturidade de alguém pelo que ele está carregando nas costas. Se você consegue enxergar uma cruz no ombro do seu irmão, significa que ele se tornou alguém maduro. Porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Um cristão maduro continua carregando a cruz. Dá uma olhadinha para o ombro da pessoa que está ao seu lado, vê se tem uma cruz nas costas dele aí. Não tem não, né? Ó Senhor, põe uma cruz nos nossos ombros. Você pode orar isso? Põe uma cruz nos meus ombros. Feche os teus olhos. Eu quero te pedir para você repetir uma oração comigo e dizer assim: Senhor Jesus, eu quero crescer, não só diante dos homens, mas eu quero crescer diante do Senhor. E eu quero crescer em sabedoria, estatura e em graça. E eu peço o seu Espírito Santo que me ajude no processo de crescimento, de amadurecimento, porque eu não quero andar como teknon. Eu quero me tornar um ruios, um filho maduro, que responde às tuas respostas, que dá respostas para o teu clamor, em nome de Jesus. Eu quero conhecer se há alguém aqui nessa manhã que deseja entregar o coração para Jesus. Se você está aqui e deseja entregar o teu coração para Jesus como teu Senhor e Salvador, talvez você entrou aqui nessa manhã e nunca tomou a decisão de se tornar um filho de Deus. Você nunca entregou o seu coração para Jesus. O primeiro passo que você tem que dar para Jesus é confessar Ele com os seus lábios e crer com o seu coração. E nós queremos fazer isso nessa manhã. Eu não quero te constranger, mas se você está aqui hoje e quer tomar a decisão de entregar o seu coração para Jesus, eu gostaria de conhecer você, e eu vou pedir para você levantar a sua mão. Se há alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, tem alguém que quer entregar o coração para Jesus? Pode ficar tranquilo, se você quiser levantar a sua mão, levanta, nós queremos orar por você. Tem alguém? No primeiro culto nós tivemos um homem que veio aqui chorando, irmãos. Foi a coisa mais linda. Mas glória a Deus, que nós estamos aqui hoje como filhos de Deus. E essa palavra é para nós. Nós vamos amadurecer, amém? Nós vamos crescer em Cristo. Nós vamos nos impor esse crescimento, não para o sofrimento, mas para a alegria do nosso coração. Eu quero convidar você a pegar o teu cálice, enquanto nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. Vai preparando a tua ceia aí ao Senhor, nós vamos ceiar. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Se você por acaso não pegou o teu cálice, levanta a sua mão aí que um dos nossos voluntários vai levar até você. Se você não pegou por acaso o teu cálice na porta, só dá um toque com a sua mão, alguém vai levar para você aí, em nome de Jesus.
o nome. Levanta a sua voz, adore ao Senhor nessa manhã, diga isso. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Sim. Poderoso esse nome é. O nome, vamos dizer, venceu a morte. Levante sua voz, diga. E venceu a morte, rasgou o véu. A tumba vazia agora está. Ei! O céu te adora, proclama tua glória. Ressuscitou e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, Tu é a glória. levanta suas mãos, vamos lá, virtude, põe volume na sua voz, diga uma vez mais, venceu a morte, diga isso, e venceu a morte, Rasgou o véu, a tumba vazia agora, o céu te adora, proclama a tua glória, ressuscitou e vivo está, é invencível. Se não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o Senhor. E teu é o reino, e tu é a glória. acima de todo nome está. Levanta as suas mãos, levanta o teu cálice, o teu pão aí. Se você tem motivos para agradecer a Deus, eu quero te dar 30 segundos para você agradecer a Deus agora. Talvez você se sinta culpado, acusado de algo, e na sua cabeça você não é digno de participar desse momento. E deixa eu dizer, você não é digno mesmo, é a graça que te habilita, irmão. Mas se você precisa pedir perdão para o Senhor, precisa consertar a tua vida, faça isso agora. Eu quero te dar alguns segundos para você colocar diante do Senhor a tua vida, para você colocar diante do Senhor o teu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para a igreja. Mas mais do que fazer um autoexame, deixa ele agora fazer um exame do alto. Lê você de dentro para fora e de fora para dentro. Senhor, nós estamos aqui como igreja viva. Queremos ceiar nessa manhã com a consciência de que somos filhos, de que somos parte. E queremos pedir para o Senhor nos dar o crescimento em nome de Jesus. Nos dá o crescimento em nome de Jesus. Nos dá o crescimento que precisamos como filhos. Nos dá o crescimento que precisamos para sair de uma condição de tecnon e entrarmos a ruiós, Senhor. Nós queremos aproveitar a vida madura da fé e podemos ser resposta do Senhor. Podemos manifestar o reino do Senhor. Consagramos a Ti o pão, o suco. Para nós é muito mais do que um pedaço de pão feito por alguém, um pouco de suco produzido pela indústria, Senhor. Para nós agora, isso nos lembra o Teu corpo que foi partido, o Teu sangue que foi derramado. E nós queremos comer o pão e beber o cálice, Senhor, em memória do Senhor nessa manhã. Eu quero profetizar, irmãos, levanta suas mãos por favor. Quero profetizar que essa ceia, ela é a ceia do amadurecimento, é a mesa do amadurecimento. Você vai comer esse pão, o corpo de Cristo, e você vai ser fortalecido, encorajado a praticar a palavra. E quando você beber o suco da uva, que significa o sangue do Cordeiro, você vai se sentir amado, perdoado, e vai viver uma vida poderosa para Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode comer o teu cálice, comer o teu pão. Sabe,
Quando você lê o livro de Lucas capítulo 2, Ronaldo, você lê que o menino Jesus estava lá no templo discutindo com os estudiosos. Era um menino. Mas quando Paulo fala da ceia, ele fala assim: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele já não era mais menino ali, ele era Senhor. Ele não entrou na cruz como menino, porque a cruz não é lugar para meninos. Só passa pela cruz quem entende o processo de maturidade. Por isso esse sangue, ele te habilita a crescer. Esse sangue, ele te habilita no processo de maturidade. Esse sangue te habilita a viver o sobrenatural. E eu quero declarar em nome de Jesus: nós somos destinados ao crescimento. Se há alguém enfermo aqui, por favor, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Quero orar pela vida da Maura, que vai passar pela cirurgia amanhã. Eu declaro que o Senhor vai ser contigo em nome de Jesus, minha irmã. Eu declaro que o Senhor já preparou tudo, centros cirúrgicos, médicos. Eu declaro em nome de Jesus, tudo vai ocorrer bem, como o Senhor já preparou em nome de Jesus. Se tem mais alguém enfermo, eu quero declarar cura sobre você. Eu quero declarar que essa manhã ainda o Senhor vai te dar sinais de cura. Você vai sair daqui reposicionado e curado no teu corpo. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre as tuas emoções, restauração, que o Senhor te dê crescimento nas tuas emoções e te faça próspero em nome de Jesus, e te faça feliz em tudo. Vamos ceiar, irmãos? Beba o teu suco aí em nome de Jesus. Põe o teu cálice no banco, na cadeira. Vamos adorar ao Senhor um pouquinho. Levante as tuas mãos. Adore como um filho maduro. Adore ao Deus que te salvou, ao Deus que te chamou. Levanta a sua voz para Ele. Se você ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, Cordeiro Santo. Não há ninguém igual a ti. Não há ninguém. Sim, 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 sim. Sua voz para Ele nessa manhã. Levanta a sua voz e diga: eu quero me comprometer com o meu crescimento. Eu quero me comprometer com o meu amadurecimento. Eu quero me comprometer com as verdades do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro uma igreja crescendo. Eu declaro você crescendo como pai. Eu declaro você crescendo como mãe, como um filho. Eu declaro você crescendo como um empresário, como um profissional, como um ministro, como alguém que serve na igreja. Eu declaro, você não vai largar aquilo que o Senhor começou. Eu declaro um nível de responsabilidade tomando o teu coração. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor fortalecendo a tua fé. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor agindo no teu interior e te fazendo feliz e próspero. Levanta a sua mão assim e recebe. Há uma transferência do Senhor hoje. Há uma transferência do Senhor hoje. Você que se sentia incapaz, você que se sentia aí sem a capacidade de crescer, hoje o Senhor está tocando você e está dizendo: você é capaz de amadurecer, você é capaz de dar respostas, você é capaz de viver algo incrível. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Há uma visitação do Espírito Santo agora, irmão. Deus está transformando o lamento em alegria. Deus está transformando pessoas aqui, a veste sendo mudadas. Há uma visitação de anjos nessa manhã aqui. No começo dessa reunião, um dos nossos irmãos teve uma visão de que havia milhares de anjos rodeando, anjos de fogo, anjos com cabeça e olhos de fogo. E eu quero declarar em nome de Jesus esse ambiente agora tocado pela glória de Deus, que o Senhor queime a imaturidade, que o Senhor queime tudo aquilo que te impede de crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado aí, irmão. Ore por ele por um minuto. Diga: Senhor, eu quero crescer com o meu irmão. Eu quero profetizar um crescimento em nome de Jesus. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro. Sim, Jesus. Nem outro Senhor,
Levanta suas mãos, vamos terminar essa reunião cantando essa canção. Diga: não há outro nome, Senhor. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, o dono da minha fé. Uma vez mais dizemos isso: não há outro nome, não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição, eu não vou deixar. O mundo não pode me dar. Vamos declarar isso como filhos maduros. Sim, eu não vou trocar. A boa parte está. Vamos dizer uma vez mais: eu não vou deixar. Diga isso: eu não vou deixar. Trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Ei, eu não vou deixar. Eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Eu tenho mesmo que crescer? Responde para mim. Vou perguntar de novo: eu tenho mesmo que crescer? Eu quero declarar crescimento sobre a tua vida. Que o Senhor te dê crescimento, um crescimento poderoso. Que você saia daqui pronto e apontado para o crescimento. Que o Senhor te leve em paz, te dê um domingo incrível, um início de semana abençoado. Que Ele abençoe você na sua casa, no seu trabalho, em cada área da sua vida. Que o Senhor te guarde, que Ele abençoe a tua saída, a tua entrada em todos os lugares. Em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde agora e para sempre. Amém. Dá um abraço pelo menos 5 pessoas aí. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe.